Imagine uma história antiga, carregada de mistério e simbolismo, que há séculos tem despertado a curiosidade e até o medo de muitas pessoas. Estamos falando do livro do Apocalipse, o último da Bíblia, escrito por João, onde estão contidas profecias sobre o fim dos tempos, o destino final da humanidade e o triunfo do bem sobre o mal. Essa obra, repleta de visões intensas e figuras enigmáticas, é um dos textos mais estudados e interpretados da história. Mas o que essas profecias realmente dizem sobre o nosso futuro? Será que o Apocalipse revela eventos específicos que já começaram a se desenrolar? Ou será que tudo isso é apenas uma metáfora sobre a luta interna entre o bem e o mal? Neste vídeo, vamos explorar algumas das profecias mais conhecidas do Apocalipse, como os 4 cavaleiros, as 7 trombetas e a marca da besta, e ver o que essas imagens significam. Será que estamos realmente perto do fim? Ou será que o Apocalipse é, na verdade, uma mensagem de esperança? Prepare-se para uma jornada através dos mistérios mais profundos do Apocalipse e o que eles podem revelar sobre o nosso futuro. Vamos começar com os 4 cavaleiros do Apocalipse, uma das visões mais icônicas desse livro. Na visão de João, cada cavaleiro representa uma força destrutiva que se abate sobre o mundo. Conquista, guerra, fome e morte. Mas, será que esses cavaleiros representam eventos literais que irão ocorrer no futuro? Ou são símbolos de situações que a humanidade já enfrenta? Muitos estudiosos interpretam esses cavaleiros como símbolos atemporais, forças que já estão presentes na sociedade, mas que intensificarão sua ação à medida que o fim dos tempos se aproxima. Por exemplo, o Cavaleiro da Fome pode representar a escassez de alimentos que já é uma realidade em várias partes do mundo, enquanto o Cavaleiro da Guerra simboliza os conflitos globais e as tensões que ainda vemos entre nações. Em seguida, temos as 7 trombetas, cada uma trazendo um desastre devastador à Terra. Chuvas de fogo, oceanos de sangue, escuridão e pragas que atingem a humanidade. Muitas dessas visões são assustadoramente semelhantes a desastres naturais e eventos climáticos que já enfrentamos. Será que as trombetas representam apenas os efeitos do comportamento humano sobre a natureza, ou elas realmente preveem uma série de eventos catastróficos que ainda estão por vir? Existem interpretações que sugerem que as trombetas, assim como os cavaleiros, são um aviso para que a humanidade mude o curso antes que a destruição final se torne inevitável. Se pensarmos bem, elas podem ser metáforas para os problemas ambientais e sociais que enfrentamos e que poderiam se intensificar caso não tomemos medidas para prevenir tais catástrofes. Outro símbolo poderoso é a marca da besta. No livro, é dito que todos aqueles que aceitarem a marca terão o direito de comprar e vender, enquanto aqueles que se recusarem a usá-la serão perseguidos. Isso levou muitos a especularem se a marca seria algum tipo de sistema de controle governamental, um implante de microchip ou uma tecnologia que poderia rastrear cada movimento nosso. Em uma era onde a privacidade está constantemente em discussão, a marca da besta é um tema especialmente atual. Alguns acreditam que a marca representa uma forma de controle sobre os pensamentos e comportamentos das pessoas, algo que, em última análise, tira a liberdade e nos afasta do bem maior. Será que a marca da besta é algo literal que veremos no futuro? Ou é uma metáfora para a perda de valores e a aceitação de um sistema que vai contra os princípios divinos? Agora chegamos à batalha final. O Apocalipse descreve uma guerra entre o bem e o mal, entre as forças divinas e Satã, conhecida como Armagedon. Essa batalha é vista por muitos como o evento final, o momento em que tudo será decidido e onde os justos serão recompensados e os maus destruídos. Para alguns, essa batalha pode ser uma representação das lutas internas que cada ser humano enfrenta, a batalha constante entre seguir um caminho de bondade e ceder às tentações do mal. Nesse sentido, o Armagedon pode ser visto como uma metáfora,
mostrando que cada um de nós tem uma batalha pessoal a vencer. Outros, no entanto, acreditam que a batalha final será literal, uma guerra apocalíptica entre nações ou forças espirituais, que realmente marcará o fim da história, como a conhecemos. O Apocalipse também fala do retorno de Cristo como juiz, que virá para julgar os vivos e os mortos. Esse retorno é descrito de forma grandiosa e definitiva, como um momento em que o bem prevalecerá sobre o mal para sempre. A esperança que essa visão traz é que, independentemente do caos e destruição que o mundo possa enfrentar, haverá um desfecho em que o amor e a justiça de Deus triunfarão. Para muitos crentes, essa mensagem é uma fonte de consolo e inspiração, lembrando que, apesar dos desafios e dificuldades, a vitória do bem é inevitável. Mas para outros, a imagem de julgamento final pode ser vista como um alerta, uma mensagem para que repensemos nossas ações e decisões enquanto há tempo. Essa interpretação do Apocalipse como uma combinação de advertência e esperança é o que tem mantido essa obra tão relevante ao longo dos séculos. Cada geração encontra nesses textos uma reflexão sobre os problemas de sua época e uma mensagem sobre a necessidade de transformação pessoal e coletiva. O que torna o Apocalipse tão poderoso é justamente a sua capacidade de falar ao coração humano, chamando para uma reflexão profunda sobre nossa vida, nossas escolhas e o destino final da humanidade. Então, o que podemos concluir sobre as profecias do Apocalipse e o que elas dizem sobre o futuro? Uma interpretação comum é que elas são, em grande parte, um alerta, uma mensagem de que, se a humanidade continuar em um caminho de destruição, guerra e falta de compaixão, enfrentaremos as consequências de nossas próprias ações. Mas, ao mesmo tempo, o Apocalipse oferece uma mensagem de esperança, um futuro onde o bem triunfa e onde o sacrifício, a bondade e a fé são recompensados. Independentemente de você acreditar que essas profecias são literais ou simbólicas, o Apocalipse nos inspira a refletir sobre o papel que cada um de nós desempenha em nosso mundo. Será que estamos contribuindo para um mundo mais justo e pacífico? Ou estamos ignorando os alertas, vivendo de forma inconsequente? No final, o Apocalipse nos lembra que temos a capacidade de fazer escolhas e de nos transformar. A esperança que o livro oferece é de que, mesmo em tempos de escuridão, sempre existe uma chance para a redenção e para a mudança. Se essas profecias irão se realizar de forma literal ou simbólica, ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é clara: as mensagens do Apocalipse têm poder para inspirar, desafiar e transformar aqueles que se dispõem a refletir sobre elas.